muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos falar sobre a influência barroca na moda masculina. É isso mesmo, tem cortes de cabelo pro verão e artesanato aqui no TPM dessa quinta-feira. Então fica comigo, porque o programa começa agora. E a gente inicia o programa de hoje dando dicas de cortes para o cabelo pro verão, né? Quem está aqui comigo é o Wagner Tomás, que é cabeleireiro lá da Beauty Company. Tudo bem? Tudo bem, bom dia. Seja bem-vindo, Wagner. E a Chiquinha, que está hoje aqui no programa. A Sá, que vai cortar o cabelo dela. Vai cortar o cabelo. Nós tínhamos combinado fazer aquela cena clássica da novela de choro, de máquina de cabelo, mas daí decidimos não cortar demais. A gente tinha escolhido um moicano, inclusive, Isso, né, a gente tinha, não sei algumas por que propostas. Que ela não quis, assim, super tendência pro verão 2013. Não, mas brincadeiras à parte, o que fica bem para esse verão 2013, né? Quais são os cortes que estão na tendência do verão? Assim, a moda ela vai e vem, então são algumas releituras e tal. Mas o que a gente estava falando é que nesse verão vão ser usados bastante cabelos médios, né? Por pensar também em acessórios. Então, voltam um pouco as tranças, os acessórios de cabelo, né? Os coques para a noite, aqueles cabelos um pouco mais volumosos também para a noite. Então, o comprimento ideal para o cabelo para esse verão 2013 é um cabelo médio. Na verdade, o cabelo curto, ele é muito prático, mas ele limita nessa questão. Não dá para fazer trança, muitas vezes não dá para fazer coque. Sim, quando a gente fala num cabelo mais curto, a gente pensa sempre num cabelo bem estilizado, para não ficar aquela coisa muito séria, muito sisuda. E aí a gente trabalha com produtos também para ser estilizado o cabelo. Então isso aí já restringe, abre um outro campo, mas também restringe um pouco essa coisa da trança, das coisas que vão ser trabalhadas para esse verão agora. Que comprimento que é um cabelo médio? Eu me confundo um pouco em relação a isso. O meu é curto, o meu é médio, tá em qual? É, o que a gente estava falando do teu cabelo antes também. Se a gente olha ele de frente, ele traz uma coisa um pouco de um cabelo um pouco mais curto, porque ele é bem grafilado na parte da frente. E aí quando a gente olha ele de trás, realmente ele já fica um pouco mais longo. Então ele é um corte bastante moderno, mas realmente ele dá essa diferença, quem olha de frente e quem olha de costa, né? Então, a medida ideal, assim, que eu considero, são os ombros. Então, uns 2, 3 dedos abaixo do ombro, ele já passa a ser um cabelo já mediano. E aí, passando um pouco de 3 dedos para mais, ele já é um cabelo mais longo, até extra longo. Certeza, quero aproveitar e quero mandar um beijo para a Giza, lá da Beauty, que faz o meu cabelo há tempos, né? É, bastante tempo, profissional qualificado. O que a gente vai fazer no cabelo da Sá hoje? Então, a ideia é que ela não sofresse tanto, porque a gente sempre quando pensa em cortar um cabelo, a gente pensa também no que essa cliente vai ter, no que essa pessoa vai, como é que vai ser o dia a dia dela depois, né? No visagismo a gente tem uma coisa que a gente chama de a forma sempre segue a função. Então dificilmente a gente pode fazer um visual extremamente radical se essa pessoa não vai ter tempo para cuidar dos cabelos ou se a profissão dela não vai ajudá-la no dia a dia. Então a gente tem um dia sempre muito corrido. Então não a gente vai poder sempre tem que pensar, todo dia escovar exatamente. o cabelo. Então o ideal não é, o que eu vou fazer no meu cabelo? Não, deixa para o cabeleireiro. Às vezes falta um pouco de bom senso. A gente tem que ter bom senso para realmente perguntar para a cliente qual é a profissão dela, como é que é o dia a dia dela, como é que ela vai trabalhar com o cabelo, se ela vai poder vir até o salão ou não, ela precisa de praticidade, se ela consegue fazer em casa. Então a gente sempre passa a pensar nisso. O cabelo dela eu pensei em cortar. Eu vou virar ela aqui um pouquinho. Vai usar navalha ou não? Não, essa é outra pergunta que eu quero te fazer. Porque quando a gente corta o cabelo em camada, muitas mulheres, eu quero navalha, né? E certos profissionais até utilizam porque a cliente pede. Mas todo cabelo pode ser a navalha cortado ela com restringe navalha? um pouco no cabelo mais fino, né? Então o cabelo fino não aceita muito bem a navalha. Mas assim, o meu, por exemplo, o meu tem que ser com tesoura. O teu ideal seria cortar ele com tesoura. Né? Se criou uma história sobre a navalha, que a navalha arrepia o cabelo e tal. Ela realmente arrepia o cabelo. Quando a navalha ela já tem um uso bastante contínuo. Então, o ideal da navalha para ser cortado o cabelo e cortar perfeitamente o cabelo, ela tem que estar sempre nova. Então, esse é o segredo da navalha. E realmente acabou se criando essa coisa do arrepiar cabelo. O ideal é não cortar um cabelo fino com navalha. Usar sempre a tesoura. Tem que ser um fio mais pesado. O ideal é ser um fio mais pesado também, certo? Vamos lá pro cabelo da Sá. Vamos dar uma olhada aqui no cabelo dela. Sá, eu tô falando bastante pra tu ir te acostumando aí e ficando um pouco menos nervosa. Eu vou passar aqui.
E aqui eu vou estabelecer o comprimento. Como eu estou com o cabelo dela seco, eu não posso cortar só com a tesoura, só com o pente. Normalmente eu estabeleço o comprimento aqui somente com o pente. Então eu vou passar aqui, vou usar de tensão com os dedos e estabelecer o comprimento dela. O melhor é cortar com ele seco ou com ele úmido? Depende do gosto de cada profissional. Eu prefiro sempre cortar o cabelo molhado, porque eu tenho mais controle. Aqui, porque a gente tem, né, precisa ser uma coisa mais dinâmica, eu vou cortar o cabelo dela seco e aí eu mudo um pouco a minha forma de cortar. Eu utilizo um pouco de tensão com os dedos para segurar, para esse cabelo não ficar ondulado e não acabar não tirando a precisão do corte. Aí eu vou estabelecer um comprimento aqui, vou tirar essas pontas delas que já estão meio amareladinhas, assim. Wagner, tudo isso! Mas a gente tinha Coitada conversado que ia dessa ser bem curto. manta. Não tínhamos? Nós tínhamos conversado sobre isso. Pode ser, né, Sá? Não tem problema ser no queixo. Ah, então tá tranquilo. Eu já disse pra ela que lá no salão a gente tem apliques, a gente vende cabelo também, não vai ter problema qualquer coisa assim que ela precisar de botar um cabelo. Eu vou seguir com essa divisão aqui e a partir daqui eu já vou fazendo camadas. Nós tínhamos falado também sobre camadas em cabelos, que tipo de cabelo que pode ser feito camada, né? Eu normalmente não indico fazer camada em cabelos que são alisados, que têm processos químicos de alisamento no cabelo. Né? Vou precisar passar aqui. Porque ele não fica com movimento. Ele não fica com movimento, ele vai dar aquele aspecto de cabelo mal cortado, entre aspas, né? Porque ele vai marcar muito o corte, porque o cabelo mudou a estrutura, ele não tem o balanço de um cabelo natural. Aqui a gente passou um secador no cabelo dela para deixar o cabelo... natural, ou ele tem um pouco de... Ele está um pouco puxadinho, alisado, para realmente as pessoas poderem ver o corte. Mas ela tem um cabelo um pouco mais ondulado, então essa é a minha preocupação também, de deixar o cabelo dela um pouco mais longo, porque ele vai encurtar quando secar. Isso Mas ele não tem também. química? Não, o cabelo dela não tem nada. Né? Não tem, pelo menos, só de repente algumas... alisamentos, eu acredito que ela não tenha de tioglicolato, que são alisamentos mais fortes, que deixam a estrutura do cabelo bem modificada. E aí acaba que quando a gente faz essa camada, o cabelo acaba marcando demais, ele não fica com uma naturalidade assim, quando a gente movimenta ele, aparece bem a camada. E não tem como a gente contar uma camada, o comprimento é aqui e a camada é aqui. A camada ideal é aquela que a gente, quando o cabeleireiro corta 90 graus, digamos assim, daí já é uma linguagem mais técnica, a camada não aparece realmente o que foi feito. Ela parece uma camada bem fluida, um corte bem fluido, não fica nada de marca. Então, quando ela escovar esse cabelo, se ela quiser usar movimento nesse cabelo, vai acabar que vai ficar com o cabelo bem, com bem movimento, legal. sem marcado, sem marcação nenhuma. Se fosse colocar uma cor nesse cabelo, né? Ficando com a tendência para o verão, o que Sim. ficaria bem no cabelo da Samantha, que é o cabelo castanho? Sim. O que está chegando no verão de cor? A gente está trabalhando muito, até a gente estava falando ali com a outra menina. Sim, eu fico consultando o Wagner aqui antes de entrar no estúdio, perguntando para ele tudo o que é tendência, o que fica bem. O louro é o clássico do verão, né? Aquele cabelo, o louro bem iluminado é o clássico do verão. Bem branco. É bem iluminado, assim, com bastante brilho, porque hoje o que está bastante sendo pensado também é não só o louro, mas sim também a qualidade do cabelo louro. Então, um louro bem brilhante, de preferência bem tratado, né, é o ideal para o verão. Outra coisa que vai ser tratado no verão bastante são os vermelhos numa base castanha, não aqueles vermelhos puxando para o laranja, e sim vermelhos não numa base... Não aquele que se chama, como é um blonde, é um vermelho quase loiro, é isso? O tom fica meio laranja. Esse não é o que a gente pensa mais... Mas esse estava se usando esse ano. Estava se usando. O que vem agora para o verão é um vermelho mais intenso, mais fechado, numa base castanha. Então os castanhos estão bem na moda para o verão, vermelho e o clássico louro, que é o convencional, o verão de sempre do louro. O louro a gente estava até falando, inclusive, que o bacana é não deixar a mecha, porque a gaúcha ela é mais certinha, digamos assim. A gente tem mais medo de ousar, né, Wagner? Sim. Aí muitas vezes, não, eu quero a mecha desde a raiz, porque cresceu 1 centímetro, vou retocar. O legal é deixar o cabelo com mais californiana. Eu gosto bastante, aquilo que a gente estava dizendo. Quando chegou, eu vou cortando e vou falando, porque senão... Aí... Vamos fazendo, porque eu tô te interrompendo. Bem dinâmico aqui. Quando chegou a californiana aqui pra gente, existia muita resistência. A mulher gaúcha, ela gosta de mechas na raiz, aquela mecha bem marcada. Então houve uma certa resistência quanto à mecha californiana. Até estava te contando que algumas clientes eu consegui
colocar no salão como uma tendência bacana para ser feita pro verão e tal. E aí elas faziam e davam uma semana, 2 voltavam para retocar a raiz. Então, até agora já está bem sendo mais aceito essa mecha longe da raiz, que é uma coisa bem prática que não dá trabalho nenhum. Então, às vezes a pessoa até esquece de retocar a mecha, né? Porque não marca por muito exemplo, próximo. eu estou fazendo californiana com a Giza, acho que faz quase uns 4 meses que eu não retoco a minha raiz. Estou fazendo nas pontas também. E tá lindo o cabelo, né? Não marca, não fica aquela... A gente demora para acostumar um pouco, mas fica com um visual mais moderno e mais jovial. Mais jovial, mais suave, né? Não fica com aquela marca. Então, o problema da marca da mecha é justamente esse. O cabelo cresceu, tu já precisa ir pro salão retocar. E a mecha californiana, a mecha ombre, um pouquinho até mais próximo, mas não tão na raiz, ela já tem esse benefício de deixar um pouco mais espaçadas a tua ida pro salão, já deixa um pouco mais prático a vida. Aqui no cabelo da Sá, eu estou usando, que a gente tinha combinado de não franja, o rosto dela, a gente não combina direito uma franja, acho que não vai ficar muito legal. E eu estou usando o comprimento do queixo dela como referência para a gente fazer a parte da frente. E nem muito curto também, né? Essa questão de visagismo é importante, porque a Sá, apesar de ser uma pessoa que é fácil de vestir, fácil de combinar, assim, porque ela é magra e super alta. Mas ela tem o rosto um pouco redondo, aí já não fica tão legal o cabelo muito curto. Não fica tão legal um cabelo curto, né? Porque a gente sempre tem que tratar disso. Esses dias chegou um cliente no salão dizendo: eu queria fazer visagismo. Tem como fazer visagismo? Eu falei: olha, tem como. Quanto é que custa? Eu falei: olha, não tem como eu te cobrar mais o visagismo, porque isso é uma coisa do meu trabalho. O cabeleireiro ele tem que dominar esse tipo de técnica, porque a cliente já chega e eu acho que já é o plus do corte. Ela já paga o corte já para ser feito, acho, com uma técnica de visagismo. Algo que fique bem nela. Algo que fique bem nela, bem usual, que fique bom realmente, que combine com a parte do... Pode deixar, não tem problema. Que combine com o rosto dela, com a altura dela, com o contexto do corpo dela também. Porque muitas vezes a gente olha uma atriz, uma modelo, nossa, que cabelo lindo, eu quero meu cabelo igual. Isso é extremamente comum, né? As pessoas têm referência. No Brasil a gente tem bastante referência das novelas, né? Agora está entrando uma novela nova que tem bastante cabelos... Já te pediram um corte de alguma atriz de novela? Várias vezes, várias vezes. E aí a gente tenta trabalhar. Quando dá para fazer, eu procuro fazer e fazer à vontade da cliente. Mas às vezes fica inviável. Eu alerto sempre, eu acho que o trabalho do cabeleireiro, isso, a gente estava brincando de hairstylist, de cabeleireiro, o que é isso, o que é isso. Então eu acho que o trabalho do cabeleireiro é isso, ele é um consultor também do cabelo, de corte, de cor. Então ele precisa alertar a cliente sobre, de repente, que aquele visual não vai ficar bacana para ela ou vai dar mais trabalho para ela, que é o que a gente estava falando no início. O bacana é que o Wagner ele tem tanta experiência que ele corta a conversa comigo aqui. Como é mais ou menos no salão, né? A gente vai trabalhando, vai conversando um pouco. Eu acho que todo cabeleireiro é um pouco terapeuta. Sem dúvida. E o cabelo dela ficou, parece, com mais brilho. Ficou. E eu acho que para um cabelo que nem o dela, que é ondulado, se ela quiser usar, se ela não quiser alisar o cabelo posteriormente, fazer escova, vai ficar bacana para ela fazer, por exemplo, o cacho. Normalmente a pessoa que tem um cabelo cacheado, um cabelo ondulado, ela reclama: meu cabelo não está se formando direito mais, não está cacheado, não está mais ondulado. E o que está faltando às vezes não é nem um tratamento de hidratação, de cauterização, está faltando realmente um corte, para o cabelo se formar novamente de novo. E daí dá uma renovada no cabelo e aí volta o cacho de novo, bem mais bonito, mais intenso, e ela consegue arrumar bem melhor o cabelo dela em casa também. E muitas vezes acontece isso, né, Wagner? O cabelo da pessoa não está crescendo muito bem. Poxa, mas o que está acontecendo? Muitas vezes é a falta de um corte ali. Falta do corte, pra às vezes. Reestruturar. Exatamente, a ponta já está um pouco danificada, está precisando dar uma renovada no cabelo, está precisando dar uma renovada no visual. E aí a tendência do cabelo é ficar melhor realmente, fica com um pouco mais se forma melhor, fica mais prático. Na hora de lavar, de desembaraçar o cabelo fica mais tranquilo de fazer em casa, de desembaraçar com a escova, de lavar. Fica com um benefício maior. Você está precisando só de um corte, não precisa de mais coisa. O dela tá pronto? Tu quer finalizar? No próximo bloco a gente mostra ou... Pode ser, não tem problema. A gente termina aqui, eu vou medir um pouquinho para ver a simetria, sempre é importante. Tá bem simétrico. Então, a gente pode finalizar e voltar no último bloco para mostrar o cabelo dela. Então tá bom. Eu vou pro intervalo e já volto com mais TPM. Fica aqui comigo